Aqui quem fala é Fernando Castro, eu sou um dos criadores do canal e nós hoje vamos falar sobre doença do refluxo gastroesofágico. Bom, quais são os objetivos da nossa conversa hoje? Definirmos o que é a doença do refluxo, qual a importância dessa doença no cenário epidemiológico, principalmente do Ocidente, qual o seu diagnóstico, manifestações clínicas típicas e as principais manifestações clínicas atípicas dessa doença. Além disso, nós também vamos falar futuramente sobre o manejo clínico cirúrgico da doença do refluxo e complicações em seus manejos. Isso fica para uma próxima aula, para um próximo vídeo. Em relação à definição sobre o que é doença do refluxo gastroesofágico, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED, define doença do refluxo gastroesofágico como retorno do conteúdo gastroduodenal para o interior do esôfago e órgãos adjacentes, com ou sem lesão tecidual, mas resultando no espectro variável de sintomas. A epidemiologia, a prevalência da doença, 10 a 20% da população ocidental vai ter sintomas de refluxo ao longo de suas vidas. Se a gente considera os Estados Unidos, entre 18 e 28% quando definida pirose e ou regurgitação, ao menos uma vez por semana. Quais são os sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico? Pirose, que é a clássica dor retroesternal, tipo queimação ascendente, e regurgitação, que é o retorno do conteúdo não intencional e sem o esforço emético. Então, regurgitação é muito mais parecido com o golfar do bebê e muito menos parecido com o vômito do adulto. Quais são os principais sintomas atípicos da doença do refluxo? Os principais sintomas atípicos são dor torácica não cardíaca, tosse e pigarro e disfonia. Esses sintomas atípicos, eles são principalmente consequência da sensibilização de nociceptores no esôfago distal, principalmente pelo refluxo ácido. Com essa sensibilização resultante do refluxo ácido, temos uma resposta vagal alterada. Com essa resposta vagal alterada, gera um broncoespasmo reacional ou a sensação de dor. Com esse broncoespasmo, gera tosse. Com a sensação de dor, a sensação de dor torácica não cardíaca. Bom, em relação aos fatores de risco da doença do refluxo gastroduodenal. Primeiro, o avançar da idade é um fator de risco para refluxo. Segundo, o sexo feminino. Terceiro, o aumento de pressão intraabdominal com a gestação. Quarto, e talvez o mais frequente no mundo ocidental hoje, o aumento da pressão intraabdominal com a obesidade. Quinto, hérnia de hiato de deslizamento tipo 1. E sexto, alterações genéticas, principalmente na população ocidental. Em relação à fisiopatologia do refluxo, o mais frequente é nós vermos um relaxamento transitório mais frequente no esfíncter esofagiano inferior. Mas, além disso, tem dois aspectos aqui que são importantes nós levarmos em conta, que é a depuração esofagiana errônea, quando não tem a peristalse secundária e terciária corretas do esôfago, e o aumento da pressão intragástrica, gerando um relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Isso acontece de forma crônica e recorrente, por exemplo, na obesidade ou na gestação. Também acontece mais com alimentos gaseificados ou alimentos fermentados, como refrigerantes ou cerveja e vinho, que predispõem mais o refluxo. Bom, em relação ao diagnóstico, a primeira linha do diagnóstico é clínica. São os sintomas típicos de refluxo, pirose e regurgitação, associados a uma boa resposta à terapia antissecretória com inibidores da bomba protônica. Em pacientes com sintomas típicos de doença de refluxo, em pacientes com sintomas atípicos de doença de refluxo, até 80% vão ter uma endoscopia digestiva alta normal. Já falamos sobre os sintomas atípicos de doença de refluxo. E nos pacientes com sintomas típicos da doença do refluxo, até 50% a 60% tem uma endoscopia digestiva alta normal. E o que a gente almeja quando faz endoscopia digestiva alta nesses pacientes? Excluir complicações do refluxo e diagnósticos diferenciais da doença do refluxo. Bom, então quando a gente vai fazer endoscopia digestiva alta? Quando o paciente tem disfagia, perda ponderal não intencional e hematêmese. Além disso, no rastreio de Barrett, nos pacientes que têm fatores de risco, na ausência de resposta à terapia antissecretória, no pré-operatório de cirurgia anti-refluxo,
na colocação de sonda de pH-metria naqueles pacientes onde não foi possível passar a sonda às cegas, que é o procedimento mais comum, e nos procedimentos endoscópicos anti-refluxo. Bom, para o diagnóstico de doença do refluxo. Para a endoscopia, o diagnóstico de refluxo pressupõe-se um defeito na mucosa que não atinge a muscular da mucosa, então uma erosão, envolvendo a linha Z ou o esôfago distal. Isso tem uma especificidade de cerca de 95% para refluxo. A gravidade dos sintomas não se relaciona com as alterações no exame endoscópico. As lesões inflamatórias proximais ao esôfago distal nos fazem pensar sempre em outro diagnóstico, em diagnósticos diferenciais da doença do refluxo, como medicações, esofagite eosinofílica ou esofagites infecciosas. Em relação ao acompanhamento pós-endoscopia. Na esofagite erosiva, nós fazemos nova endoscopia. Se os sintomas são refratários ao tratamento farmacológico, numa esofagite grave ou complicada com úlcera, na suspeita de Barrett ou displasia e na ausência de resposta em BP por 8 semanas, no uso de BP por 8 semanas. Quais são as classificações endoscópicas mais comuns? Savary-Miller e a que é mais utilizada hoje, que é a classificação de Los Angeles. Los Angeles tipo 1 ou tipo A é quando a gente tem uma erosão menor do que 5 milímetros. Tipo B, uma ou mais erosões não coalescentes maiores do que 5 milímetros. Tipo C, que é uma esofagite já conceitualmente como acentuada, erosões coalescentes acometendo menos de 75% da luz do órgão. Esofagite Los Angeles D é quando acomete mais de 75% da luz do órgão, tá? É uma erosão quase que circunferencial. São erosões com um acometimento quase que circunferencial da luz do órgão. Bom, existe o consenso de Lyon. Existem alguns. O primeiro é que o Juninho Pernambucano foi o maior jogador da história. O segundo foi um consenso, após o primeiro consenso na cidade do Porto, um consenso de especialistas na cidade de Lyon, para definir como fazer o diagnóstico e como tratar a doença do refluxo. O primeiro exame, o exame padrão ouro, o exame padrão criptomoeda para o diagnóstico de doença do refluxo, é a pH-metria de 24 horas. Então, uma sonda fica no nosso estômago, aferindo o pH do esôfago ao longo de 24 horas, marcando quando o paciente deita, quando o paciente não deita, quando o paciente come, quando o paciente não come, se faz atividade física ou se não faz. A partir daí, temos o índice de refluxo, porque o pH vai ser menor do que 4 no esôfago, o número de episódios e a relação positiva ou negativa de sintomas. Aqui, pessoal, é bastante importante, porque não dá para confundir o que é doença do refluxo gastroesofágico, seja erosiva ou não erosiva, hipersensibilidade ao refluxo e pirose funcional. Na doença do refluxo gastroesofágico, nós teremos um tempo de exposição ácida maior do que 6%. Na hipersensibilidade ao refluxo, o tempo de exposição ácida é normal, ou seja, menor do que 6%, mas existe uma probabilidade de sucessão de sintomas positiva, ou seja, sempre que tem um refluxo ácido, o paciente tem sintoma. Na pirose funcional, ele tem um tempo de exposição ácida normal e uma probabilidade de exposição de sintomas negativa, ou seja, não é o refluxo ácido que está gerando sintoma nesse paciente. O que está gerando sintoma nesse paciente é uma outra coisa, como, por exemplo, uma hipersensibilidade visceral. Bom, a impedância e pH-metria é utilizada para o diagnóstico do refluxo não ácido, são 6 canais e nós avaliamos tanto o refluxo ácido quanto o refluxo não ácido. É um exame pouco disponível, mesmo nos grandes centros, como aqui onde eu atuo, que é o Rio de Janeiro. Em relação à esofagomanometria, quando que é importante a esofagomanometria e a manometria de alta resolução? Principalmente no pré-operatório e para saber se os pacientes têm alterações manométricas que predispõem doença do refluxo, que são fatores de risco para o refluxo, por exemplo, como o esôfago hipossensível. Bom, e no consenso de Lyon, o que ele coloca como achado conclusivo de doença do refluxo? Diferentemente do que alguns livros-textos que falam sempre que qualquer achado de quebra da mucosa, ou seja, esofagite Los Angeles A ou esofagite Los Angeles B, já seriam definidores de refluxo, para o consenso de Lyon, o esofagite para diagnosticar refluxo teria que ser graus C e grau D, ou a presença de Barrett longo na endoscopia, que é um Barrett maior do que 3 centímetros, ou de estenose péptica esofagiana.
Na pH-metria, de 24 horas, seria um tempo de exposição ácida maior do que 6%. Em relação aos achados que são quase, os achados que beiram, que são os achados borderline para a doença do refluxo, seriam esofagite Los Angeles A e B, ou seja, achados endoscópicos que sugerem refluxo, tempo de exposição ácida entre 4% e 6% e número de episódios entre 40 e 80 de refluxo dia. Achados que suportam, que apoiam o diagnóstico, mas que não definem o diagnóstico de refluxo. Alterações histopatológicas seriam um aumento do espaço intercelular, mas isso não é muito utilizado na prática. Para a pH-metria, seria uma associação positiva de sintomas, com 80 ou mais sintomas, e achados contrários ao refluxo são um tempo de exposição ácida menor do que 4% e menos do que 40 episódios. Isso basicamente fala contra. Na manometria, quando a gente usa a manometria para apoiar o diagnóstico de refluxo, é a hipotensão ao nível do esfíncter esofagiano inferior, da junção epitelial esofagogástrica, a presença de hérnia de hiato, principalmente hérnia de hiato tipo 1, e um padrão de hipomotilidade esofagiana. Então, quais são as nossas considerações finais do vídeo de hoje? O que é mais importante de mensagem para levar para casa? Doença do refluxo é a presença de refluxo de conteúdo gastroduodenal para o esôfago e adjacências, com ou sem lesão tecidual, mas que resulta num espectro diferente de sintomas. Podem ser sintomas típicos ou podem ser sintomas atípicos. A prevenção é importante porque tem uma prevalência muito grande, de 10% a 20% na população ocidental, 18% a 28% quando a gente considera a pirose ou regurgitação uma vez por semana nos Estados Unidos. A fisiopatologia, o mais comum, mais comumente cobrado, é um esfíncter esofagiano inferior ineficaz, com hipomotilidade ou com mais relaxamento, e pode estar associado a uma hérnia hiatal em 60% a 94% dos casos que têm esofagite. As principais complicações são úlcera, sangramento, estenose, Barrett e, por fim, adenocarcinoma de esôfago. Gostou do conteúdo? Não esqueça de curtir, compartilhar e acompanhar o nosso canal. Até a próxima!